Hoje, 1 em cada 5 brasileiros está obeso e mais da metade da população com excesso de peso. E hoje a gente está reunido aqui para discutir as causas desse problema. Conosco o Dr. José Carlos Souto, presidente da Associação Brasileira Low Carb, urologista, pesquisador, Dr. Carlos Bastian, cirurgião do aparelho digestivo, também diretor da BLC, Dr. Regis Chachamovitch, psiquiatra e também com abordagem clínica Low Carb High Fat. Então, para começar, gostaria de perguntar para o Dr. José Carlos Souto a relação entre obesidade e doenças crônicas. Bem, obesidade está relacionado com praticamente todas as doenças crônicas e degenerativas. As principais, as mais prevalentes, são diabetes, síndrome metabólica, esteatose, que é a gordura no fígado, doença cardiovascular, incluindo aí também derrames e Alzheimer. Então, se nós pegarmos essa coleção de doenças, nós estamos pegando aquelas que mais afligem a nossa população, as principais causas de morte e de morbidade, quer dizer, de sofrimento na nossa população, que aconteceu durante o século XX e o século XXI foi que paulatinamente nós fomos ficando melhor no manejo das doenças agudas. Nunca houve um melhor momento para você levar uma facada ou um tiro, né? A sua chance de sobreviver nunca foi tão grande. No entanto, nós estamos cada vez mais incompetentes no controle e na prevenção dessas doenças, que são as doenças crônicas e degenerativas, e a obesidade tem tudo a ver com elas. E quando é que a gente pode entender que a obesidade se tornou um problema, uma epidemia? Bem, se a gente olhar os gráficos históricos, nitidamente o processo começou a decolar a partir dos anos 70 e avançou desde então com um aumento, uma velocidade que a cada década a gente pergunta, será que a gente já chegou no platô? E a cada década a gente tem a decepção de ver que não, que está subindo mais um pouco. Mas nitidamente, os anos 70, alguma coisa aconteceu naquele momento que propiciou essa decolagem dessa curva. E a gente pode dizer que a obesidade mata mais hoje do que doenças como o próprio Covid? Sem dúvida, né? Isso não é desmerecer o Covid, até porque o Covid é uma coisa que também pode ser prevenida, evitada e queremos nós resolvida com a vacina, por que não? Agora, a obesidade, em termos numéricos, ela mata muito mais, porque ela é muito mais prevalente, porque sua ação se dá durante toda a vida do indivíduo. Então, provavelmente daqui a 10 anos nós vamos olhar para trás e nos lembrarmos da epidemia de Covid, aquela que teve e passou. Mas a obesidade é uma epidemia que está conosco desde os anos 70 e vem aumentando. E a gente pode dizer, vamos lá, doutor Carlos, a gente pode dizer que o açúcar está por trás dessa epidemia? Olha, o açúcar é, sem sombra de dúvida, um dos principais vilões. O açúcar ele tem uma particularidade, que ele é um disacarídeo, ele é composto de glicose e frutose. E ele é um grande indutor de resistência à insulina, que está por trás de todas essas doenças crônicas que o Dr. Souto falou. Então, a glicose, por si só, ela eleva a insulina, e a frutose ela tem uma particularidade que ela só é metabolizada no fígado e também induz essa resistência insulínica. E o açúcar ele está presente em praticamente tudo que é... Praticamente tudo não, mas eu diria uma grande maioria dos produtos industrializados ou processados, né? Alimentos processados. Ele torna um alimento mais palatável, então ele está presente em muita coisa. Às vezes, mesmo sem a gente saber, a gente está consumindo açúcar. E a gente então, falando em açúcar processado e metabolizado no fígado, a gordura da dieta está associada à gordura do fígado, que muita gente crê nesse fato. Isso é uma dúvida frequente, né? Na verdade, a esteatose hepática, que é a deposição de gordura no fígado, ela não está associada à ingesta de gordura na dieta, e sim à ingesta de carboidrato na dieta. E o principal deles é a frutose. E essa frutose não necessariamente é a frutose da fruta, né? Claro que a maioria das pessoas não vai ter doença hepática por causa da fruta, mas a frutose, a principal fonte de frutose hoje é o açúcar de mesa, que é a sacarose, que é a glicose mais frutose. Então, bebidas açucaradas, refrigerantes, são coisas que induzem esteatose hepática. Hoje, a principal causa de transplante hepático nos Estados Unidos é esteatose hepática. Deposição de gordura no fígado, não é álcool, não é hepatite B ou hepatite C, é açúcar.
Então, como dizer para as pessoas não ter medo da gordura? É isso? Eu não tenho que ter medo eu tenho que ter medo do açúcar, não ter medo da gordura. Mas a maioria das pessoas acredita que ainda assim a gordura que causa várias doenças, principalmente das coronárias e cardiovasculares, né? A gordura saturada, que é essa gordura de origem animal, normalmente, essa gordura que é sólida em temperatura ambiente, ela não está associada ao aumento de mortalidade por doença cardiovascular. Aliás, não está associada ao aumento de mortalidade por nenhuma causa. Mas isso talvez seja lá o começo da epidemia da obesidade, que o Dr. Souto estava comentando. Foi quando se deu essa orientação das pessoas evitarem ingerir gordura. Automaticamente elas acabaram substituindo a gordura por outra coisa, né? O que foi essa outra coisa? Carboidratos, normalmente. Então, o princípio dessa epidemia da obesidade está ligado nessa orientação nutricional equivocada que surgiu lá na década de 70. Bom, e gordura, a gente sabe que ela é importante para vários processos do nosso organismo, também para o nosso cérebro, né? E Alzheimer entra no pacote de doenças crônicas? O açúcar está por trás desse problema também? Muito provavelmente sim. A gente sabe que para a saúde cerebral, a gordura é um elemento fundamental. 2/3 do nosso cérebro, mais ou menos, é formado por gordura. Então, limitar a ingesta de gordura também para a saúde cerebral é uma recomendação trágica. Se a gente for pegar a curva de aumento de incidência das doenças psiquiátricas ou neuropsiquiátricas, como Alzheimer, e outras, como depressão, ansiedade, elas coincidem. É uma epidemia também de doenças psiquiátricas. Mais ou menos na mesma época que começou a epidemia de obesidade, logo depois diabetes metabólica. E tem um fato interessante na psiquiatria, que como na medicina em geral, quando acontece, a gente tem que sempre olhar com um certo cuidado. Normalmente faz sentido a gente pensar que quanto mais tratamentos disponíveis a gente tem para uma doença, menos ela deve se expressar. No caso da psiquiatria, é o contrário. Cada vez tem mais remédios disponíveis psiquiátricos e cada vez tem mais doença psiquiátrica. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar, será que a gente está olhando para o lugar certo? Quer dizer, será que esses tratamentos que a gente tem estão realmente agindo na causa das doenças psiquiátricas ou elas estão simplesmente tentando maquiar sintomas? E que é o que cada vez mais parece. Então, a ideia da psiquiatria como um tratamento de neurotransmissores, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina e outros, ela cada vez mais fica claramente que ela é uma ideia insuficiente. E aí então surge quase que uma subespecialidade informal, que seria a psiquiatria metabólica, justamente a influência do metabolismo na saúde mental e na psiquiatria especificamente. Então, certamente, assim, quando a gente pensa em Alzheimer, por exemplo, me pergunta se é uma doença crônica, talvez depois que ela estiver instalada, ela vai ser, porque a gente ainda não tem meios de reverter o Alzheimer, mas prevenir e tratar numa fase inicial, com abordagens metabólicas, ou low carb, cetogênica, por exemplo, tem cada vez mais se mostrado eficaz. Então, ela eu diria assim, talvez ela seja uma doença crônica quando ela já está plenamente instalada, mas ela cada vez mais parece que ela é prevenível e tratável num estágio inicial com abordagens metabólicas, eu diria, e não com os remédios que a gente já tem. Perfeito. Mas a glicose não é fundamental para o funcionamento do cérebro? A glicose é fundamental para o funcionamento do cérebro. O cérebro precisa de glicose, isso a gente não tem como discutir. A confusão que se faz é uma extrapolação simplista. Se o meu cérebro precisa de glicose para funcionar, então eu preciso ingerir glicose. E aí ocorre o erro, porque o meu corpo é capaz de produzir toda a glicose que o meu cérebro e outras células precisam para funcionar. Então, sim, o cérebro precisa de glicose, a gente não pode dizer que não. Mas, primeiro, ele não funciona só com glicose, ele tem outros combustíveis possíveis e que talvez até mais eficientes do que a glicose. E o mais importante, eu não preciso consumir glicose para que o meu cérebro tenha glicose suficiente. Ao mesmo tempo, se eu consumo um excesso de glicose, ou açúcar, na minha dieta, e eu então vou induzir um estado de resistência à insulina, aí, muito embora o meu cérebro esteja inundado de glicose, ele não vai poder usar aquela glicose. Então, o cérebro do Alzheimer cada vez mais parece que é um cérebro que passa fome, mesmo com um ambiente cheio de comida, que seria a glicose. Aliás, a mesma falácia lógica, essa que você bem expôs, pode ser colocada para entendimento melhor das pessoas com a seguinte analogia. O cérebro também precisa de sangue para funcionar, muito.
mas você não precisa beber sangue, né? Então, assim, dizer que o cérebro necessita de glicose é diferente de dizer que você precisa comer glicose. Perfeito. Bom, e se a gente relaciona o açúcar, a glicose com as doenças crônicas que a gente já listou, por que ainda ter medo da gordura? Deve ter medo da gordura? Eu acho que isso é um legado que a gente traz dessa compreensão simplista lá dos anos 70, e que talvez tenha mais um fundo semântico, né? A gente usa a mesma palavra gordura para aquilo que a gente come e para aquilo que a gente acumula. Então faz sentido na cabeça das pessoas, bom, eu estou acumulando gordura, então eu vou comer menos gordura, né? Só que como a nutrição é um jogo de soma zero, você tira uma coisa, a outra tem que entrar no lugar, e aí a gente vai ter os diferentes efeitos metabólicos daquilo que você está comendo. Então, comer açúcar, como o Regis colocou, vai aumentar a resposta à insulina, como você disse, vai aumentar a esteatose, a resistência à insulina no fígado. Isso acaba gerando inflamação e uma cascata de consequências. Né? Então, nós acabamos escolhendo o inimigo errado lá no passado, porque afinal a gordura, isoladamente, não é uma substância com grande potencial de abuso. Né? Quem de vocês está nos ouvindo pegaria um tablete de manteiga e comeria de colherinha, puro? Ninguém. Né? Agora, se a gente mistura aquela manteiga com farinha, com açúcar, com cacau, bom, aí a gente não consegue parar de comer. E aí o que está sendo tirado desde os anos 70 é a gordura. Mas o cacau, o açúcar e a farinha ficaram e foram substituídos por substitutos de gordura, e aí não se sabe por que as pessoas não conseguem parar de comer e ganhar peso. Né? Então, vamos pensar nisso. Alguma fonte de energia a gente tem que ter na dieta. Existem basicamente duas, gorduras e carboidratos, porque proteínas são estruturais. Né? Então, se eu não vou comer uma, eu vou comer a outra. Do ponto de vista de potencial de abuso, e o Regis pode falar melhor do que eu sobre isso, o açúcar me parece ter muito mais do que a gordura, né? Muito mais do que a gordura e muito mais do que vários elementos que a gente reconhece como capazes de induzir dependência. Algumas pesquisas em animais sugerem um potencial maior do que a cocaína, por exemplo. E se a gente for... Isso é uma coisa muito fácil de ver na nossa própria observação. Quer dizer, qualquer pessoa conhece alguém ou várias pessoas que literalmente são dependentes do açúcar. Não conseguem ficar sem. E se ficam sem, tem reações intensas. Então, durante muito tempo, e talvez ainda hoje, exista uma certa dúvida se o açúcar é capaz de gerar uma adição. Do ponto de vista formal da psiquiatria, ele ainda não é reconhecido como um elemento que, sim, tem dependência de açúcar como tem de cocaína ou álcool. Mas na nossa observação, os efeitos que o açúcar tem são muito parecidos com as substâncias. Que ele tem e que as pessoas têm quando tentam deixar de consumir. Então, o potencial de adição do açúcar é imenso, não se compara com gordura. Se a gente fala que o açúcar ele pode ser mais viciante que é mais viciante que a cocaína, e que ele está relacionado com vários distúrbios psiquiátricos, como a depressão, pode se enquadrar nisso? Qual é o agente comum qual é o mecanismo comum do açúcar e dessas outras doenças de ordem psiquiátrica também? Então, a pessoa que tem depressão, ela pode entender, ou ansiedade, ela pode entender que parte da cura ou a reversão desse quadro está relacionado à forma que ela se alimenta? Cada vez mais parece que sim. A psiquiatria nutricional, como está sendo chamada, ainda está engatinhando, é uma ciência que está começando. Mas o estudo da fisiologia do sistema nervoso central, do cérebro, é uma coisa que a gente já se conhece bastante. Assim. Então, o que está cada vez mais se vendo é que diferentes quadros psiquiátricos têm algumas características fisiológicas ou fisiopatológicas em comum. E elas estão muito relacionadas com açúcar e com carboidratos refinados. Como, por exemplo, o reconhecimento de que pacientes em primeiro surto psicótico têm uma chance muito maior de ter resistência à insulina. A gente sabe que os antipsicóticos, a grande maioria, gera resistência à insulina. Então, pegar um paciente que já tem um tratamento com antipsicótico há muitos anos e testar, vai ter um fator de confusão. Mas em primeiro surto, quer dizer, pacientes que não fizeram tratamento nenhum até agora, têm um risco maior de ter resistência à insulina. Então, a gente começa a ter uma pista de que o metabolismo, em geral, o metabolismo da glicose, tem muito a ver com a psiquiatria. Além disso, a gente está falando de Alzheimer. Né? O Alzheimer é cada vez mais reconhecido como diabetes tipo 3, ou resistência à insulina no cérebro. Então, outro fator que nos faz pensar isso.
E a prática cada vez mais faz a gente imaginar que sim, essas intervenções metabólicas como reversão de resistência à insulina, perda de peso, tratamento do diabetes, tem muito potencial de interferir beneficamente nas doenças psiquiátricas. O quanto vai ser reversível ou curável, isso é uma coisa que ainda é muito cedo para dizer, né? Seria muito ousado dizer. Mas que existe uma influência grande, a prática está mostrando cada vez mais. Ainda não tem uma ciência sólida por trás disso, e esse ainda é o calcanhar de Aquiles da psiquiatria nutricional. Então, existem alguns estudos de mecanismos, estudos de intervenção são raros, mas a prática é abundante. Profissionais de saúde que lidam com intervenções low carb cetogênicas veem as pessoas melhorando de condições psiquiátricas, mesmo quando elas não começaram a intervenção para isso. Isso tem sido cada vez mais frequente. É isso que o Dr. Harris comentou, é que isso na literatura médica tem algumas coisas que estão muito bem estabelecidas, né? Por exemplo, para tratamento de diabetes, de síndrome metabólica, tem muito trabalho mostrando benefício em você restringir carboidrato. E isso em estudos, ensaios clínicos e tal, coisa que tem um peso muito grande. Isso dentro da psiquiatria não tem muito, né? Ainda dentro de trabalhos, ensaios clínicos ou coisas assim, né? Ainda não tem. Tem muito interesse na comunidade científica sobre isso. Então, é provável que nos próximos anos vão surgir ensaios clínicos, mas por enquanto a gente ainda não pode dizer que tem. Sabe da onde que eu acho que vem muitas das confusões dos modelos animais? E eu explico o que eu quero dizer. Então a gente sabe que a obesidade está associada com um risco aumentado de várias doenças, inclusive doenças de natureza neurológica, psiquiátrica, resistência à insulina, diabetes, etc. Só que os modelos em roedores para induzir obesidade são dietas de alta gordura. Nos roedores funciona assim, tá? E uma vez eu fiz também uma analogia para brincar no meu blog, no qual eu expliquei assim, imagina que você tem um bode, quer engordar o bode, você vai engordá-lo com o quê? Com capim, com salada, né? Então a conclusão seria assim, não coma salada porque engorda. Não, é porque o animal em questão, ele é um animal que ganha peso com celulose, com capim. Tá? O ser humano, se comer capim, não consegue absorver aquilo ali, vai emagrecer. E a gente tem que ter muito cuidado, portanto, nos estudos nutricionais em comparação entre espécies diferentes. Então, roedores, você engorda eles com uma dieta de alta gordura. Vírgula, a dieta de alta gordura para engordar roedores é de alta gordura e alto carboidrato também. Isso nunca é dito. Você, para saber isso, às vezes tem que olhar no material e métodos do estudo, ver o nome comercial daquela ração, entrar no site do vendedor da ração para descobrir que aquilo ali tem gordura e sacarose. Às vezes 20, 25% de sacarose, de açúcar, mas ela é chamada dieta de alta gordura. Né? Então daí vem muita confusão. Os médicos não estudam nutrição e os pesquisadores básicos dão a dieta para engordar roedores, que é chamada High Fat Diet. Embora seja uma dieta cheia de açúcar. Então aí se explica a discrepância desses estudos, por exemplo, do grupo da Unicamp, que publica muito, que mostra que dietas de alta gordura estão associadas com inflamação no hipotálamo, com inflamação no cérebro, etc. Sim, as dietas de alta gordura ali são churros. Né? É gordura com açúcar. E mesmo que não fosse, o que importa é você estar produzindo um excesso de peso e resistência à insulina naqueles roedores. Em seres humanos você não faz isso com dietas de alta gordura. Tem 66 ensaios clínicos randomizados comparando dieta de baixo carboidrato com dieta de baixa gordura. Virtualmente todos eles mostram que a dieta de baixo carboidrato e, portanto, de alta gordura emagrece. Em humanos, em roedores não é a nossa preocupação. Perfeito. Queria dar um passo atrás e falar da resistência insulínica. O que é a resistência insulínica, Dr. Soto? Bom, eu vou fazer uma analogia para vocês, para variar, que é a seguinte. Vamos imaginar que um corredor comprido de hotel é o vaso sanguíneo e as glicoses são as pessoas que estão naquele corredor. Aquelas pessoas querem entrar nos quartos, que são as células. Como é que elas vão fazer isso? Elas precisam abrir a porta. Para entrar na célula, a glicose precisa abrir a portinha da célula, e isso é feito com uma chave que é a insulina. Então se está tudo funcionando bem, cada pessoa tem a sua chave, abre a sua portinha, sai do sangue, sai do corredor e entra no quarto. A resistência insulínica ocorre quando as chaves não funcionam, quando as fechaduras estão com defeito. E aí a pergunta, ou seja, parêntese, isso significa que não é falta de insulina. Pelo contrário, o pâncreas,
que é um burocrata cuja função é tirar aquelas pessoas do corredor e colocar em algum lugar, ele começa a distribuir chaves extras para ver se as portas abrem. A insulina de quem tem resistência à insulina é mais alta e não mais baixa. O problema não é no pâncreas, as fechaduras estão com defeito. Mas estão com defeito por quê? A causa mais comum é porque os quartos já estão cheios de gente. Ou seja, a pessoa está com uma toxicidade energética. Ela consome calorias em excesso. Nós podemos depois conversar por que esse consumo calórico em excesso ocorre, tá? Mas em geral a pessoa tem que ter engordado, tem que ter ganho gordura, que significa que essas células, esses quartos já estão cheios. E as pessoas que estão lá dentro é que estão sabotando a fechadura para ninguém mais entrar. A célula se protege para não explodir, né? Então as células individualmente vão ficando resistentes à insulina, e quando o coletivo de células do corpo está resistente à insulina, a gente diz assim, o indivíduo está resistente à insulina. Lá pelas tantas, as glicoses só se acumulam no corredor. Aí a gente tem o diabetes tipo 2. Né? Tem insulina sobrando, mas as fechaduras não funcionam e a glicose fica no corredor. Uma coisa importante que o Dr. Souto está falando, então, o paciente com resistência insulínica, ele não tem falta de insulina. Ele tem, normalmente, até muito mais do que o habitual, mas as células dele não respondem a essa insulina. E antes de o paciente desenvolver, muitos anos antes do paciente desenvolver o diabetes tipo 2, ele já demonstra esses sinais de ter resistência insulínica. E isso às vezes é muito sutil, às vezes é uma coisa tipo, o paciente tem esteatose hepática. Às vezes é o primeiro indicativo que ele está começando a desenvolver resistência insulínica. Mas se diabetes já é o excesso de insulina, e no tratamento da diabetes tradicional você dá insulina para a pessoa também? É isso? Em determinado momento, às vezes se o paciente lá não está lá no final da carreira dele, lá que ele não consegue mais produzir, às vezes eles começam a dar insulina para o paciente, né? Mas o Dr. Souto pode me corrigir se eu estiver errado, mas até onde eu sei isso não muda desfecho, né? Tratamento com insulina. Às vezes piora desfecho. Às vezes piora o desfecho. A mortalidade é maior nos pacientes diabéticos tipo 2 insulinizados. E se você pegar os diabéticos tipo 2 é isso que nós estamos falando, resistência à insulina, que estão usando insulina, e você medir um examezinho de sangue chamado peptídeo C, que mede o quanto dessa insulina é produzida pelo próprio paciente, você descobre que pelo menos 80% deles está usando insulina sem precisar. Porque o pâncreas deles produz insulina de forma adequada. O problema é exclusivamente resistência à insulina, e você teria que tirar a quantidade excessiva de glicose que eles estão comendo. Ou seja, eles estão usando uma injeção diária apenas para continuar comendo mais daquilo que eles não deveriam estar comendo para começo de conversa. Você está usando uma droga para permitir o uso de outra droga, que é o açúcar. Né? E não seria mais fácil indicar a pessoa retirar o açúcar da dieta? Eu diria, Mariana, que é talvez a única situação, uma das únicas situações na medicina em que a gente faz essa conduta completamente irracional. Porque o pneumologista não fica dando remédios para que o paciente possa fumar mais com menos falta de ar. Né? O gastroenterologista não dá remédios para diarreia para que o paciente celíaco possa continuar a comer pão. É só no diabetes que a gente faz uma conduta completamente louca, que é continuar medicando o paciente para ele continuar se matando. E por que tu acredita que isso acontece, Dr. Souto, ainda? Aqui no Brasil, pelo menos, porque em outros lugares isso já parece ter mudado, né? Eu acho que é muito difícil para a maioria dos profissionais pensar fora do paradigma no qual eles foram treinados. Né? Se a gente tiver a possibilidade de colocar para as pessoas desta forma que eu coloquei aqui, eu acho que para muita gente vai cair a ficha. A pessoa simplesmente nunca parou para pensar que é possível se alimentar sem carboidrato, porque afinal alguém disse, né, que precisa glicose para o cérebro, então como é que eu vou tirar a glicose da dieta? Então, já que o diabético não pode viver sem a glicose, como se toda a glicose tivesse que vir da dieta, então eu tenho que dar glicose para ele. O que me sobra de opção? Da insulina também. Então é um raciocínio que faz sentido dentro do seu ciclo de erros. Né? Ele tem uma lógica interna. Ele só é aquela lógica interna delirante. Né? No momento que a gente consegue olhar aquilo de fora, a gente vê, puxa vida, como é possível que as pessoas sejam presas dentro desse ciclo. O Dr. Souto faz uma comparação muito boa, acho, numa das aulas dele que eu assisti, que ele fala o seguinte, tem
Tem um exame que se faz para diagnóstico de diabetes que chama teste de tolerância oral à glicose, ou seja, você dá 75 gramas, né, de glicose para o indivíduo e daí depois você dosa a glicose dele e vê se ela eleva até um determinado ponto, você diz, você tem diagnóstico de diabetes com 75 gramas. Depois disso, qual é a orientação nutricional que se dá? Você pode comer até 200 gramas que está tranquilo. Ou seja, com 75 ele já foi diagnosticado. Agora não, pode comer tranquilo, mais que 75. Sim, o teste provou que ele não tolera a glicose. Ele falhou, ele tomou 0 naquele teste. Ele não passou no teste de tolerância à glicose. Aí você dá uma dieta cheia de glicose para ele. Não faz o menor sentido. Entendeu? Seria como se você fizesse um teste de tolerância à lactose e se a pessoa não passou no teste, aí você dá leite para ela, né? Assim, é importante às vezes a gente pensar fora do contexto do diabetes para que a irracionalidade da coisa caia a ficha. Mas na orientação nutricional do diabetes, aí você vai ver lá, tem que restringir gordura. E carne vermelha, e proteína. Como se o diabético tivesse uma intolerância à gordura. Você basicamente restringe dentro da orientação tradicional para o diabetes tudo aquilo que não altera a glicose e dá para ele só o que faz ela subir. Exatamente. E aí aumenta os remédios, porque afinal a pessoa está piorando. Né? E tem pessoas que consomem bastante açúcar e não engordam, né? Mas também tem outros problemas que também estão relacionados ao açúcar, só que ela ainda não sabe. A gente pode dizer que as pessoas que a tolerância à glicose ela é individual? Com certeza. Com certeza, eu acho que isso vale para uma série de coisas na vida. A tolerância ao álcool, a tolerância ao cigarro, né? Tem tanta gente aí que vai até os 85 anos de idade fumando e não tem nada, mas a maioria das pessoas fica pelo caminho dentro desse processo. Mas a genética influencia muito. Né? Quer ver uma coisa que tu comentou antes, a questão da resistência insulínica, né? A gente tem hoje uma coisa chamada síndrome metabólica, né? A síndrome metabólica, o que está por trás da síndrome metabólica é a resistência insulínica. Só uma pausa. Explica para todo mundo o que é a síndrome metabólica. O que caracteriza a síndrome metabólica? A síndrome metabólica é um conjunto de fatores de risco que, quando acomete um indivíduo, ele aumenta muito a probabilidade desse indivíduo ter doenças cardiovasculares, como infarto, derrame, aumenta a chance dele ter diabetes e aumenta a chance até dele ter alguns tipos de câncer. Né? Quais são esses critérios, né? Então, é a obesidade visceral, que é a barriga, né? Isso é medido pela circunferência abdominal, o HDL baixo, dito colesterol bom baixo, a glicose elevada, os triglicerídeos altos e hipertensão arterial. Não precisa ter esses 5 critérios. Se você tem 3 desses 5, você já é caracterizado como síndrome metabólica, como sendo portador de síndrome metabólica. E a importância disso é que a maioria dos indivíduos que tem isso não fazem a mínima ideia que tem. E isso é muito prevalente. Eu não sei se tem dados de prevalência hoje, mais do que 30%, 35% da população talvez seja portador, né, de síndrome metabólica. É muita gente. É mais, né? Eu acho que, assim, em termos de incidência, é uma coisa muito alta e que a maioria das pessoas não sabe que tem e que é uma coisa que é reversível, né? Com alimentação. E a síndrome metabólica, que é a expressão clínica da resistência à insulina, resistência à insulina. A maioria dos médicos, porque aprendem na faculdade, pedem um exame de glicose. E se vem normal, estão satisfeitos. Então, metabolicamente, tu está bem. Um exame simples, que é a dosagem de insulina ao mesmo tempo, nos daria uma ideia se o indivíduo tem ou não síndrome metabólica e resistência à insulina. Mas a gente não aprende a fazer e acaba não fazendo. Então, uma medida simples, um exame simples, poderia resolver grande parte desse problema, detectando esses quadros, às vezes 10, 15 anos antes do indivíduo desenvolver um quadro de diabetes, por exemplo. O Dr. Regis, tem uma relação entre obesidade e depressão? Eu sou obesa e tenho depressão, ou eu tenho depressão e fiquei obeso? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Essa é uma pergunta difícil, assim, e é uma relação provavelmente bidirecional, como a gente fala. Muitos pacientes com depressão perdem peso. Então, a gente dizer que existe uma relação indiscutível nesse sentido, não dá. Na prática, a gente vê assim, a associação entre depressão e obesidade, no sentido de que pacientes obesos têm mais risco de depressão ou de qualquer outra doença psiquiátrica, isso a gente sabe que existe. Obeso ou com alterações metabólicas dessas que a gente estava conversando, que estão relacionadas. E o tratamento, muitas vezes, isso é uma coisa que cada vez mais a gente tem visto, quer dizer, começar o tratamento não só pelo tratamento da obesidade, mas pela correção do estado metabólico geral,
muitas vezes melhora a depressão, ou a ansiedade, ou grande parte das doenças psiquiátricas que estão junto. Então, o que eu acho que a gente pode dizer é que muitas vezes faz parte de um mesmo quadro, como uma síndrome. Talvez quando a gente procura causas diferentes, como se fosse uma comorbidade simples, eu tenho duas doenças separadas que por acaso aconteceram junto em mim. Provavelmente muitas vezes não é isso. Muitas vezes a causa, o que está por trás, os mecanismos que estão por trás, são muito parecidos. Então, corrigindo o mecanismo de base, as coisas melhoram junto. Vale para depressão, vale para ansiedade, quer dizer, associação de obesidade com essas doenças, ou de diabetes com essas doenças. Pacientes com diabetes têm muito mais chance de ter doenças psiquiátricas. Então, faz mais sentido, pelo menos do meu ponto de vista, o que cada vez mais parece, é que faz mais sentido pesquisar um ambiente causal único, vamos dizer assim, do que causas específicas e um agrupamento aleatório de comorbidades. E Regis, junto com resistência à insulina e obesidade, sempre temos a inflamação, né? E inflamação, pelo que eu andei lendo, está na crista da onda em termos de psiquiatria, né? Na crista da onda. Inflamação especialmente para quadros depressivos e ansiosos, inflamação é um dos mecanismos básicos que está por trás disso. E, bom, síndrome metabólica, obesidade, diabetes é um estado de inflamação crônica. E aí sim, o açúcar é um dos fatores importantes que promove a inflamação crônica. Assim como outro fator que também aumentou o consumo muito na nossa era moderna, vamos dizer assim, que são os óleos refinados, que também são promotores de inflamação. Então, assim, inflamação é um dos mecanismos que cada vez mais parece que são indubitáveis, assim, que estão por trás de doenças neurológicas e psiquiátricas. Então, se a gente falou de todas essas doenças, de todo esse problema, e sempre o que leva a isso é a resistência insulínica, o que leva ao estado inflamatório é o excesso de glicose na dieta. E ainda assim a gente escuta que low carb é uma dieta da moda e muito restritiva. Doutor Souto, o low carb é uma dieta da moda? Então, eu diria que a dieta da moda é a dieta que começou nos anos 70, porque até então não existia aí sim uma imposição restritiva por parte de diretrizes. As diretrizes alimentares do governo norte-americano, que foram as primeiras, até então, até 1977, elas estavam preocupadas com doenças de deficiência. O objetivo delas era que as pessoas comessem ovos o suficiente, comessem carne o suficiente, comessem proteína o suficiente, calorias o suficiente. Subitamente, nós temos essa mudança de paradigma completa a partir do final dos anos 70, no qual as diretrizes passam a se preocupar com as doenças de excesso. E como a gente falou antes, na minha opinião, se preocuparam com, vamos dizer, deram um tiro no pato errado, né? Se preocuparam com o excesso de gordura na dieta, provavelmente por esse erro cognitivo de estar usando a mesma palavra para a gordura que acumula na barriga e a gordura da dieta. Não tinha, em 1977, que foi o ano da introdução dessas diretrizes, nenhum ensaio clínico randomizado, ou seja, nenhum estudo, nenhum experimento que tivesse testado essa hipótese do que vai acontecer com o ser humano se você retirar as gorduras da dieta, né? Então isso foi, como outro autor disse ainda na época, um grande experimento não controlado e não consentido, imposto a toda a população dos Estados Unidos e do mundo. E o resultado, 40, 50 anos depois, é um desastre, né? Nós temos uma epidemia de obesidade, síndrome metabólica, diabetes, como nunca houve antes. E os críticos vão dizer assim, tá, mas as diretrizes também mandaram tirar o açúcar, elas não mandavam tirar apenas a gordura. Pode ser, mas as pessoas não leram as diretrizes. A forma como isso foi implementado em termos de política pública foi focada exclusivamente na gordura. E isso se reflete até hoje. Se vocês forem olhar nos Estados Unidos, por exemplo, nas escolas públicas, o que determina o que as crianças podem consumir ou não, são as diretrizes nutricionais. Uma criança está proibida de beber leite integral na escola pública nos Estados Unidos, mas pode beber leite achocolatado com açúcar desde que seja desnatado. E do ponto de vista de ser uma dieta restritiva, a gente pode pensar também assim, se a gente reconhece o açúcar e os carboidratos refinados como agentes que são potenciais indutores de adição e de problemas metabólicos sérios, por que não restringir? Assim, a gente está praticamente comparando, de uma certa forma, com cocaína, como a gente estava falando antes. Ninguém se preocupa com uma orientação de restringir cocaína, parece lógico, né? Talvez para o açúcar também seja. O Gary Taubes que fala num dos livros dele, eu não lembro qual que é, ele fala o seguinte, que se não tivesse cigarro,
câncer de pulmão seria uma doença rara, né? E se não tivesse açúcar, obesidade e diabetes seriam doenças raras, né? E é fato, eles estão por trás da maioria dessas doenças, são um dos principais indutores aí. Uma outra coisa que me incomoda com esse conceito de dieta restritiva é que qualquer intervenção terapêutica que tenha resultado a restringir alguma coisa em termos de alimentação. Então, a ideia de um indivíduo que está obeso ou com sobrepeso e vai buscar uma terapia nutricional tradicional é que ele vai restringir calorias, mas restringir calorias também é uma restrição. Né? Então, nós temos que ser adultos e racionais o suficiente para entender que a restrição terá que acontecer, porque é pensamento mágico, que a pessoa vai continuar comendo as mesmas coisas na mesma quantidade, mas só porque ela pisou num consultório ela vai passar a emagrecer a partir daquele momento. Então, a decisão é restringir o quê? O que funciona melhor? O que tem os melhores resultados de acordo com os estudos mais atuais e mais bem controlados? Essa deveria estar sendo a discussão real, né? Porque dizer que esse tipo de abordagem é muito restritivo, eu entrego a seguinte pergunta no lugar: e por que as sociedades de nutrição de diversos países defendem e advogam, por exemplo, uma dieta vegetariana? Ela não restringe também todos os produtos de origem animal? Por que uma restrição é ok e saudável, e por que a restrição de açúcar, não dá porque é muito restritivo? Açúcar eu não posso restringir, mas eu posso restringir todos os produtos de origem animal e é ok estar dentro, por exemplo, das diretrizes norte-americanas que estão vigentes no momento. Existem 3, se não me engano, padrões nutricionais aceitos como saudáveis. O padrão low fat, esse que nos 66 ensaios clínicos randomizados foi pior do que praticamente todo o resto. Uma dieta mediterrânea, que eu acho que é um pouquinho melhor, e uma dieta vegetariana. Então, a vegetariana é altamente restritiva e as duas outras precisam restringir calorias para ter qualquer efeito. Bom, a gente sabe que açúcares e farinhas refinadas promovem todas essas doenças que já listamos aqui, e a gente sabe que uma alimentação que a gente retira isso do dia a dia, a gente consegue reverter esses índices de saúde. E esse tipo de alimentação é chamado de dieta low carb. Mas se ela é tão eficiente, se ela é tão eficaz, por que é que ela não é difundida no meio médico e acadêmico? Qual é a opinião de vocês? Olha, eu acho que nitidamente não se trata de uma questão científica. Se fosse uma questão científica como qualquer outra, ela já estaria resolvida pelo peso da evidência. Acho que o Regis pode nos explicar um pouco melhor um mecanismo chamado dissonância cognitiva, né? Que eu concordo que está na base do que poderia responder essa pergunta. Assim, quer dizer, é muito difícil para qualquer pessoa abrir mão de algo que é muito arraigado. Se eu, como profissional, construir uma carreira, uma vida profissional em cima de uma determinada ideia, é muito difícil que eu possa simplesmente não só abrir mão daquela ideia, como adotar a ideia contrária, por exemplo. Então, por mais que eu veja as evidências que o Souto estava dizendo, e elas estão aí para qualquer um, não é nada secreto, mas eu, psicologicamente, e muitas vezes sem me dar conta, eu faço todo o esforço do mundo para tentar provar aquela ideia errada, ou não ter que adotar aquela ideia, porque todo o meu arcabouço psíquico, vamos dizer assim, vai continuar intacto. Se eu ousar mudar tudo o que eu falei e pensei até agora, isso é uma desconstrução de um tamanho que não é simples de fazer. Então, os americanos, por exemplo, falam que precisa de 20, 30, 40 anos para mudar diretrizes, e um dos motivos que eles dizem é porque as velhas cabeças precisam morrer. É muito mais fácil que novas cabeças já adotem esse paradigma de início do que velhas cabeças mudem. Então, talvez essa seja uma parte, ou grande parte da resposta. Perfeito. Então, para finalizar, queria que vocês emitissem a opinião como seria hoje um mundo sem açúcar. Se a gente retirasse todo o açúcar existente, o que aconteceria? O açúcar, ele não é necessário à vida, né? A gente tem o que a gente diz assim de macronutrientes essenciais, né? Proteínas são essenciais. Se você não ingerir, você morre, né? Gorduras são essenciais, existem ácidos graxos essenciais. O açúcar, ele não é. Eu vejo que o açúcar, daqui a alguns anos, ele vai ser tratado como o cigarro foi tratado. O cigarro, se tu pensar
há muitos anos atrás era tido como uma coisa, né, era comum, as pessoas fumavam em qualquer lugar e não tinha problema. E eu acho, minha visão é que o açúcar daqui a alguns anos vai ser tratado como o cigarro é tratado hoje. O açúcar definitivamente não é necessário, mas também é uma questão de dose, né? Então, eu acho que para indivíduos que não têm problemas metabólicos, que não são diabéticos, que não são obesos, consumo de frutas, por exemplo, vai ter açúcar ali, isso não chega a ser um problema. Dentro da própria alimentação low carb, a gente consome, por exemplo, um chocolate amargo que tem uma pequena quantidade de açúcar, não é o problema. O problema, e eu concordo contigo, é que a gente, como sociedade, vai olhar para trás, espero, daqui a 50 anos, e ficar apavorado com o nível de abuso em termos quantitativos. A quantidade de açúcar, né? Que se ingere. Então a gente tem que voltar a um normal histórico de talvez 100 anos atrás, nos níveis de consumo. Né? Então eu não vejo uma sociedade sem açúcar, mas eu imagino uma sociedade sem esse abuso escandaloso das quantidades. E se a gente quiser fazer uma brincadeira para falar do potencial de abuso e de dependência que o açúcar tem, talvez um mundo sem açúcar, eu imagino um mês de loucura completa, porque a abstinência que tomaria conta seria uma coisa realmente enlouquecida. Né? Perfeito. Então, pessoal, hoje foi esse primeiro encontro, é a nossa primeira experiência. Obrigada aí pela audiência de vocês. Queria agradecer a todos que estiveram aqui hoje, Dr. Souto, Dr. Carlos, Dr. Regis. Foi um prazer falar mais uma vez sobre saúde, bem-estar e estilo de vida com profissionais de excelência. Dúvidas, recados, sugestões, acompanhe nas redes sociais. A gente espera o seu retorno e até a próxima!